Olá, conversadores e conversadoras de elevador! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal. Esse espaço que foi idealizado e é produzido pensando em você, que quer saber mais segredos comerciais das empresas conservadoras de elevador. É isso aí, segredinhos comerciais da manutenção e da modernização de elevadores. E esse episódio aqui, ele é continuação do episódio anterior. A gente está falando sobre contratação dos profissionais da área comercial. No episódio anterior, foi com a Carla Coachman, e a gente comentou esse tema da contratação olhando com foco do empreendedor, do empresário. Então, a gente falou sobre diferença aí de contratação de um representante comercial, de um consultor comercial, diferenças, né, riscos, vantagens e desvantagens de contratar um profissional pela CLT ou então contratar um PJ. Tá bem especial, gostei muito da nossa última conversa, que foi com a Carla Kultmann. Hoje, a gente vai dar um foco mais no funcionário, no colaborador, ou então no contratado, se ele for PJ. Então, a gente vai falar com o Júlio. O Júlio vai esclarecer dúvidas para você que atua na área comercial. Então, tá bem especial essa conversa também, tenho certeza que você vai adorar. E antes da gente começar, como a gente sempre faz, um agradecimento especial à Infoleve, nosso parceiro desde o ano passado. Esse ano continua aqui com a gente no canal e a gente vai ainda fazer muitas outras atividades juntos. É treinamento, é palestra, episódios especiais, entrevistas, participações em eventos diferenciados. Gente, ó, esse ano promete, 2023 é o ano comercial das conservadoras. Então, acompanhe a gente aqui que sempre vai ter novidade. Obrigada, Infoleve, por essa parceria que está rendendo muitos frutos. E aí, vamos saber mais quais são os cuidados que você, profissional da área comercial, precisa saber? Olá, conversadores e conversadoras de elevador. Como prometido, nós estamos no segundo episódio sobre a contratação do consultor técnico comercial. A gente fez o primeiro episódio mais focado aí nos empreendedores, nos empresários, e agora a gente vai focar no consultor técnico comercial. Estou aqui com o Júlio, que topou essa parada de esclarecer as dúvidas aí para vocês, e eu vou começar com aquela pergunta que eu sempre faço no começo de cada episódio. Júlio, quem é você na fila do elevador? Fique à vontade para se apresentar aí para os nossos seguidores. Olá, Kátia. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né, de ter essa conversa. Estou muito agradecido, muito feliz por poder participar, né, desse episódio e poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né, do nosso público, né. Eu sou o Júlio, eu sou advogado trabalhista com foco em empresas e em empregado também, né. Tenho 32 anos, sou de Indaiatuba, nascido e residente em Indaiatuba, e trabalho no escritório, sou sócio do escritório K-Coachman Consultoria Jurídica, né? Aqui que nós exercemos, né, nosso trabalho, assessorando, orientando empresas, pessoas físicas também, e basicamente essa é a minha história. Eu estou aqui no escritório já há 3 anos, em parceria com a doutora Carla, que participou do episódio anterior, e estou à disposição para poder auxiliar, esclarecer eventuais dúvidas, né, e pontos que vocês possam ter realmente alguma dúvida, né? Legal. Júlio, a gente está falando para o segmento, né, dos elevadores aí para as empresas de manutenção e modernização de elevadores, né? E a gente vê que no segmento a gente tem dois tipos aí, basicamente, de contratação, que é a contratação do consultor técnico comercial pelo CLT, né? E a contratação do consultor técnico comercial como PJ. A Carla já explicou, inclusive, se você está assistindo e não assistiu ainda o episódio anterior, no final desse aqui, corre lá e ouve, que ela já explicou a diferença do representante comercial. Então, a gente não vai entrar no representante, a gente vai ficar no consultor mesmo, né? Para a pessoa, né? Para o profissional, tá? Quais são as principais diferenças de ter uma contratação na CLT e trabalhar como PJ? Você pode explicar para a gente? Claro, para o consultor, né, para o colaborador,
né? Tem vários nomes para essa figura, né? Empregado, colaborador, prestador de serviço, né? As principais diferenças são quando um consultor ele é contratado em regime CLT, ou seja, o que nós conhecemos como trabalho formal, né? Ele realmente tem uma série de vantagens, né? Esse consultor, a partir do momento que ele tem a carteira dele assinada, ele passa a ter direito a férias, né? Existe o recolhimento do FGTS por parte da empresa que o contratou, né? Ele tem 13º salário, ele tem um desconto já, né, no salário da Previdência, ou seja, descontos mensais obrigatórios que a própria empresa faz para que em algum momento, né, da jornada dele ele possa se aposentar no futuro, né? Então, de fato, o empregado, que é o consultor que é contratado como empregado via CLT, ele tem uma série de benefícios trabalhistas, né? Tem uma série de proteções, uma gama grande de proteções, de direitos, né? Por outro lado, o consultor, ele é contratado como PJ, né, pessoa jurídica, ou seja, ele passa a ter um número de CNPJ, né? Ele passa a emitir notas, né, para aquele que a gente já não chama mais de empregador, mas um contratante. Ele passa a emitir nota, né, ele tem uma responsabilidade fiscal, ou seja, ele está sujeito a uma tributação. Por outro lado, por não onerar tanto o empregador com todos esses outros direitos que eu mencionei anteriormente, ele tem a possibilidade de ter um rendimento maior, né? Eu dou um exemplo bem rápido. Se eu vou contratar um consultor pela CLT, esse consultor vai me custar R$ 10.000 por mês. Se eu contrato o consultor como PJ, né, desses R$ 10.000, o consultor PJ ele aproveita muito mais do que o contratado pela CLT, ou seja, ele tem maior acesso ao rendimento, ao dinheiro mesmo do salário, né? Tanto é que um empregado que recebe R$ 10.000 via CLT, ele tem pelo menos uns R$ 3.000 de desconto, né, mensal no salário dele. Já a pessoa jurídica, né, o contratado pela PJ, ele não tem todos esses descontos, ou seja, ele tem possibilidade de receber lá até R$ 9.000, R$ 9.500, pensando isso dentro desse exemplo que eu acabei de citar, né? Então, são essas as diferenças dentre as duas modalidades de contratação. Ô, Júlio, eu vou sempre resgatar algumas coisas que eu conversei com a Carla, até porque incentivo o pessoal de voltar para assistir outro episódio, mas também para fazer um link, tá? Pelo que eu entendi, na contratação PJ, todos os custos para aquela prestação de serviço acabam ficando para o consultor comercial. Claro, você pode ter uma Exatamente. negociação, colocar alguma coisa ali no contrato, mas a orientação é que o valor fechado ele já esteja contemplando esses custos que o consultor ele vai avaliar o que ele tem e ver se compensa, né? Então, eu vou pegar esse exemplo que você deu, né? Então, vamos dizer que eu sou um consultor, sou CLT, ganho 10.000 no bruto, que acho que às vezes as pessoas não fazem esse cálculo, né? Então, eu ganho 10.000 lá no bruto e tirando todas as minhas despesas lá daquele contrato, INSS, fundo de garantia, o ticket de Imposto de renda. alimentação, às vezes, também tem um desconto, convênio, às vezes, tem desconto, né? O imposto de renda, quer dizer, tirando tudo isso, sei lá, eu fico no bolso 7.000, pelo que você falou, pelo menos uns 3.000, uns 4.000 reais, vai ser No cálculo abatido, de você. eu ganho lá, sei lá, 7.000 reais, vamos chutar aí 7.000, tá? E aí eu recebo uma proposta de uma outra empresa para ir trabalhar como PJ e não ganhar 7.000, ganhar 8, né? Estou ganhando menos do que o meu bruto, mas eu estou ganhando 8. Tecnicamente, para mim, como funcionário, é vantajoso? Quais são os custos que eu tenho com a minha empresa, né, legal, né, para poder me manter nesse contrato PJ? Você consegue fazer essa comparação para a gente? Bem, de fato, quem é contratado como pessoa jurídica, ele tem custos que o contratado pela CLT não tem, né? Em alguns casos, esse consultor ele vai precisar ter o auxílio de um contador, né? Ou seja, ele passaria a ter um custo que é inerente de uma empresa, né?
mas sem ter os lucros, os rendimentos de uma empresa, de fato, né? Uma empresa por natureza. E ele realmente tem custos com as emissões das notas fiscais, ele arca com os tributos, né? Então, realmente, é mais pesado, uma carga realmente mais pesada para quem realmente é contratado pela como pessoa jurídica, né? Essa é uma diferença gritante, realmente. Então ele tem que fazer continha, né? Ele tem que fazer continha no sentido de entender quanto vai custar para ele arcar com esses impostos, com esses tributos, e no momento de entrevista ou admissão, negociar isso com o empregador, né, com o contratante, para que ele não sinta tanto o peso de ter que arcar com esses custos. E quais são essas negociações? O que ele pode negociar com o contratante de incluir nesse valor aí que eles fecharam para cobrir esse custo e passar a ser vantajoso? A gente falou das comissões, mas eu queria focar um pouquinho mais na questão de fixo. Se é possível fazer uma negociação para ter algum valor fixo para esses custos? Sim, é perfeitamente possível. Existe uma liberdade de contratar, né, uma liberdade de conversar e tentar achar um modo de modular esse contrato de uma forma que ele tenha mais direitos, né? Direitos que, inclusive, se assemelhem aos de alguém que é contratado pela CLT. Eu dou até como exemplo, é comum ver casos de contratados, né, de prestadores de serviço, que inserem no contrato deles férias. Eles preveem, olha, por esse período de 30 dias eu não vou prestar nenhum serviço, que é o meu tempo de descanso aqui, né? Ou seja, um prestador de serviço puro, ele não tem, em tese, ele não teria direito, né? Ele não deveria parar 30 dias para descansar. Mas realmente, como modo de tentar se assemelhar um pouco ao contrato CLT, questões como essa podem ser negociadas, né? De repente, uma parcela adicional, um bônus, um plano de bônus, né, de uma forma que ele tenha assim, acesso a pelo menos um rendimento extraordinário, né, uma gratificação. Então, existe a possibilidade realmente de negociar, né, com o contratante uma ou outra condição que seja mais vantajosa, né? A impressão que a gente tem é que ou o contratado aceita aquela situação ou ele não vai ter nada. Mas a gente percebe que na prática a maioria das empresas elas aceitam pelo menos ouvir, né, uma proposta e na maioria das vezes, quando a proposta é razoável, ela é aceita, né? E, Júlio, quais são os cuidados que uma pessoa que está indo para o PJ precisa considerar em relação às proteções legais mesmo, né? Porque quando a gente, assim, eu sou cabeça CLT desde sempre, faz 4 anos que eu estou empreendendo, né? Então, quando você é CLT, você não se preocupa muito com algumas coisas, né? Você está lá empregado e você toca a tua vida, né? Quais são esses cuidados que alguém que está saindo da CLT e está indo para a PJ precisa cuidar? Bem, nós recomendamos o seguinte: o contrato, nessa situação, ele é o que vai definir os direitos do contratado, né, desse prestador de serviço. Então, a primeira preocupação é analisar bem o contrato. O contrato, ele é vital nessas situações. O que eu quero dizer com isso? Se esse consultor tiver oportunidade, tiver essa condição, o ideal é que ele leve esse contrato, que ele peça pelo menos 1 ou 2 dias para o futuro contratante, para que ele leve até um advogado, para que eles conversem sobre esse contrato, falar, olha, aqui você está se prejudicando, ou então, olha, realmente isso é um contrato bacana, um contrato bom, né? Você não terá prejuízo no futuro se você assinar esse contrato. O advogado pode até sugerir, né, algumas alterações, algumas modificações, porque uma vez que o contrato for assinado, ele vai definir o que vai ter, né, daquela prestação de serviços ali para frente, né? Então, acredito que essa é a grande preocupação, analisar bem o contrato, começar do jeito certo. Muito legal você comentar sobre isso, porque aí é uma puxão de orelha para o pessoal aqui que segue o canal. Eu faço mentoria também de consultor comercial, né?
E consultor comercial tem que entender um pouquinho de cláusulas contratuais, porque ele negocia um contrato com o condomínio que, né, que vai assinar ali aquela contratação da empresa conservadora. E nem sempre o consultor tem essa predisposição para a leitura, né? E quando está falando do contrato dele, ele teria que ser ainda mais cuidadoso, né? Ler o contrato, procurar uma consultoria jurídica aí para entender o que tem ali que ele pode negociar, que ele não pode negociar, né? É verdade. Deixa eu te perguntar, aí entrando mais nos detalhes, tá? Então, assim, quando eu sou contratado por PJ, se eu não negociar com o meu contratante, né, um valor equivalente para INSS, fundo de garantia, férias e 13º, isso não está previsto no contrato PJ, assim como estaria previsto em todo contrato CLT. Independente da empresa, se ela é pequena, se ela é multinacional, quando assina um contrato CLT, ele tem um padrão de benefícios mínimos exigidos pela nossa legislação. PJ, isso não existe, é isso, né? Exatamente. A colocação é correta. Quem opta por, ou melhor, quem acaba sendo contratado na modalidade PJ não tem os benefícios que um empregado via CLT tem. Isso é um fato. O contrato de prestação de serviços, normalmente é apresentado um contrato de adesão, ou seja, um contrato pronto, onde o consultor vai se ver numa situação: ou eu assino esse contrato, ou eu não estou dentro dessa empresa, né? Ou não vou prestar esse serviço para essa empresa. Mas, na realidade, o ideal é que ele tente, ao menos, negociar isso, porque, realmente, se ele não estiver sob as asas da CLT, ele não terá esses direitos, né, que tem, de fato, o empregado formal, né? Essa é uma realidade. E qual é a vantagem, né, de ser um contratado por PJ? Porque eu até comentei no outro episódio que eu acho que o segmento que mais fez essa migração foi o segmento de TI, tecnologia da informação, né? A gente vê que tem muitos profissionais na tecnologia da informação que preferem ser PJ, porque quer trabalhar da onde estiver, não quer ter um vínculo ali com horário e tudo mais, né? Isso acabou contaminando para o bem e para o mal os outros segmentos. São segmentos mais tradicionais, conservação de elevador é um segmento mais tradicional, acabou também sendo influenciado por isso, né? Vamos focar, assim, vantagens. O que o PJ tem de vantagem em assinar esse contrato? Sim, o mundo do PJ, ele também não é de todo ruim, né? Nós devemos considerar os lados bons, né, os pontos positivos. E um deles, de fato, é essa maior liberdade, porque o prestador de serviço ele não é empregado, né? Ou seja, a relação de trabalho dele é, em tese, mais leve. Ele presta serviço dentro do horário dele, na localidade onde ele preferir, se isso for possível, porque em alguns tipos de trabalho não é possível, né? Ou seja, ele tem uma liberdade maior. E como eu até disse e comentei anteriormente, normalmente o rendimento líquido é maior, por conta da inexistência, né, de todas aquelas cargas tributárias que o empregador tem quando contrata alguém formalmente. Então, o mundo do PJ também tem benefício. Cabe a cada um a avaliar por qual caminho ele prefere trilhar, mas sim, é possível dizer que quem acaba trabalhando numa modalidade PJ ele também tem benefício. Ele só realmente precisa se atentar com o que foi contratado, né? E, se tiver essa abertura, tentar negociar vantagens, né, diante do contratante. Ô, Júlio, agora que entrar num pedaço que, assim, quais são os cuidados que um PJ precisa ter, uns sinais assim de que, apesar de ter assinado uma modalidade PJ de contrato, ele está exercendo algo que seria mais para o CLT. Quais são os sinais que ele tem que ficar atento e falar, opa, não está legal aqui? Bem, isso é muito comum, né? É uma situação que nós vivenciamos na prática. Alguém é contratado como PJ, né, às vezes trabalha próximo de pessoas que são seletistas e fazem a mesma função, mesmo trabalho, mesmo horário, as mesmas cobranças, né? Ou seja, o PJ, né, o consultor PJ, que trabalha nessa modalidade, ele precisa ficar atento se ele começar a receber muitas cobranças no sentido de, olha, horário,
receber muitas ordens, né, ordens que são normais de receber quem é um empregado. Ele tem que ficar atento ao rigor, né, ao rigor dessas cobranças, rigor excessivo. Né. Um prestador de serviço ele não é empregado, né, ele não é obrigado, por exemplo, a cumprir horários, usar uniforme, uma série de outras situações que são só os empregados que têm que cumprir. Né. Então, quando ele perceber que ele está perdendo essa liberdade, ele está sendo realmente cobrado situações que não estão, inclusive, previstas no contrato dele, ele tem que passar a ficar atento. E nós sempre indicamos o caminho da conversa, ficar de uma forma amigável, conversar e tentar corrigir esse curso, né, para que não seja necessário uma medida mais grave. Né. Mas um ponto de atenção é realmente quanto à cobrança, é isso que basicamente diferencia quem é um prestador de serviço e quem é um empregado. É a subordinação. Poxa, eu sou contratado, eu sou prestador de serviço e tenho um chefe, né? E me tratam como se fosse um empregado, como se fosse subordinado a alguém, está bem errado. É um ponto de alerta. E, Júlio, eu achei legal quando você falou de subordinação. Então, só para tentar desenhar aqui um exemplo, né? Então, estou prestando serviço para uma empresa que tem lá um coordenador comercial, um gerente comercial, e toda segunda-feira ele reúne a equipe para entender como que está indo o caminhamento, as coisas estão funcionando e tal, e ele exige que eu esteja lá na empresa toda segunda às 8 horas da manhã, tá? Para acompanhar essa primeira parte. Depois, o resto da semana, aí eu tenho a minha liberdade, toco os meus projetos, meus outros clientes. Isso podia ter subordinação ou tem que ter mais indícios que eu tenha um chefe direto? Como que é isso? A subordinação, ela pressupõe, a gente pensa em subordinação quando existe uma regularidade, uma frequência. É razoável que um gerente chame para uma reunião ou outra para alinhar pontos, né, com o resto da equipe. Isso é até algo razoável. Né? O problema é quando, segunda-feira, viu, você não chegou ainda, o que aconteceu? Você precisa fazer tal coisa. Ou então, 18 horas, viu, preciso que você faça tal coisa, você não fez ainda, o que está acontecendo? Né? E isso se perpetua com o tempo, isso é todo dia, né? Existe uma frequência, uma habitualidade. Então, começa a descaracterizar, né, a relação entre o contratante e o prestador de serviços. Né? Ele começa a trazer esse contratado, esse prestador de serviço, como alguém que, na realidade, na prática, é um empregado. Perfeito. E se eu tiver alguém que presta o mesmo tipo de atividade, faz o mesmo tipo de atividade, cumpre o mesmo horário que eu, e é CLT e eu sou PJ, isso é um sinal para mim também. Posso ficar atento em relação a isso. Sim, posso ficar atento e muitos processos trabalhistas, eles nascem justamente dessa dúvida, né? Poxa vida, eu faço a mesma coisa que o meu colega, né? Cumpro os mesmos horários, tenho as mesmas obrigações, eu sou cobrado das mesmas metas, das mesmas situações. Só que ele tem férias, ele tem 13º, né? Ele tem ali o FGTS dele depositado todo mês e eu fiquei aqui para trás, né? Ou seja, acende um alerta e você pode ficar assim preocupado. Tente conversar sobre isso para voltar ao que foi combinado. Se isso não for possível, o ideal é que realmente você procure uma assistência jurídica para tentar entender outros caminhos ou realmente tentar levar isso para uma discussão judicial, se for o caso. Uma das coisas que a Carla comentou, que é um cuidado, né, do empresário, é observar se aquele prestador de serviço, aquele consultor técnico, ele presta serviço, consultoria para outras empresas, né? Porque isso vai proteger o empreendedor, o empresário ali, de que não é uma contratação com vínculo ali trabalhista, né? No caso do consultor, se a empresa exigir que eu tenha apenas aquela empresa, naquele segmento, eu tenho liberdade para atender outros clientes em outros segmentos, mas naquele em que existem concorrentes diretos, ela me pede que eu não atenda. Isso é permitido? Esse é um pedido razoável. Né? Nós temos que pensar, inclusive, no bom senso e no que é razoável.
não é razoável que o consultor ele preste serviço para um concorrente. Ele tem essa liberdade de prestar serviço para o concorrente. Inclusive, por conta de uma preocupação justamente com repasse de segredos industriais, informações confidenciais, ou seja, é razoável que uma empresa que contrata um consultor, ela estabeleça uma cláusula de não concorrência. E em termos práticos seria, por favor, não trabalhe para o meu concorrente. Né? Gostaria de te manter aqui, não trabalhe para o meu concorrente. Então, é razoável, né, respondendo a pergunta, é razoável que exista uma cláusula nesse sentido. Agora, se é um ramo que não existe essa possibilidade, é até comum que uma pessoa preste serviço para vários contratantes diferentes. Mas nesse caso específico, não vejo problema em constar uma cláusula de não concorrência. Perfeito. E queria te perguntar, sobre o termo pejotização, né. Eu tenho ouvido muito desse termo aí no LinkedIn, né, como até uma crítica dessa terceirização aí das empresas, né. O que que é isso? O que que é uma pejotização? Bem, a pejotização, ela tem vários graus, né? Existe, inclusive, gente que confunde a pejotização com terceirização, né? São figuras bem parecidas, mas eu vou tentar explicar de um modo que fique fácil de entender. A pejotização, ela é basicamente a empresa tentando manter um empregado sem ter que arcar com os custos de ter um empregado. Ou seja, imagine que eu tenho uma padaria e eu tenho uma pessoa que trabalha produzindo pães para mim. Eu tenho um empregado. Eu pago férias, pago 13º, pago recolho FGTS desse funcionário. E em um dado momento eu penso assim, bem, eu preciso economizar. A coisa está um pouco feia para mim, está apertado, preciso economizar. Então o que eu faço? Eu dispenso esse empregado e falo, olha, eu gosto de você, quero que você continue trabalhando comigo. Então, eu não consigo te pagar como empregado CLT. Não consigo manter sua carteira assinada. Então, o que eu preciso que você faça? Né? E não conte para ninguém. Abra, por favor, uma PJ, né, um MEI, uma pessoa jurídica que melhor te atenda e continue trabalhando para mim. E você emite nota. Você passa a emitir nota e a gente continua a nossa relação. Então, a periodização, ela se traduz nesse exemplo. Né? É uma mão de obra especializada, né? Uma pessoa com horário, com subordinação, com salário, com todos os... É uma pessoa física, né? Com todos os vínculos, todos os elementos do vínculo empregatício, só que passa a ser uma pessoa jurídica. Não é natural que eu contrate alguém, né, que eu contrate uma empresa para fazer pães para mim. Pelo menos não aquela pessoa. Né? Então, o que a Justiça do Trabalho verifica numa situação dessa? Ela verifica fraude. Eu tentei fraudar uma relação de trabalho. Eu tinha um empregado, transformei ele em pessoa jurídica. É esse fenômeno que a gente chama de pejotização. Diferente de quando eu, por exemplo, sou uma empresa de vigilância e forneço mão de obra especializada para uma outra empresa que precisa. Esse evento, sim, é a terceirização, ou seja, é uma empresa que fornece para outra. Né? Eu não transformo ninguém em empresa. O ponto é, a pejotização ocorre quando um empregador transforma uma pessoa física, um colaborador, em empresa. E esse fenômeno é extremamente arriscado para o empregador. Para o ponto de vista do empregado, que passa a ser realmente um contratado, um prestador de serviço, também é ruim, porque antes ele tinha uma série de direitos e ele passa a não ter nenhum. Achei bem legal esse exemplo que você deu da padaria, e eu queria exercitar aqui uma reflexão para depois a gente fazer uma comparação com o segmento dos elevadores, tá? Então, vamos dizer que esse padeiro, né, a pessoa que estava ali produzindo pães, né, ela quer continuar tendo uma relação com aquela padaria, mas, sei lá, fez um curso de pães artesanais, quer fazer umas coisas meio diferentes, e ela propõe, olha, eu quero sair daqui, eu quero produzir meus pães lá na minha cozinha artesanal, com meu fermento especial, e eu passo a te fornecer pães através da minha empresa. Então, eu vou te entregar X pães no mês e tudo mais. Essa relação
ela é legal, tanto pelo legal, quanto pelo legal. Foi bom para Sim, mim, né? Isso é verdade. possível, isso seria possível numa negociação aí entre empregador e empregado, entre contratante e contratado. Sim, essa é uma relação jurídica saudável, porque partiu do próprio empregado. Ele teve a iniciativa de empreender, então ele tomou a iniciativa de encerrar a relação de emprego que ele tinha com aquele empregador e começar a ser uma empresa. Partiu dessa pessoa física, partiu do empregado. O, a pejotização, ela é um problema quando a empresa ela obriga esse padeiro a ser uma pessoa jurídica. Ele não E queria ser. continua com com a mesma relação, quer dizer, não muda nada na Exatamente. relação, horário, nada, e ele não tem nenhum benefício da CLT. Ele perde os direitos que ele tinha, os benefícios que ele tinha da CLT, mas continua tendo que produzir o que ele produzia, entrar no horário que ele entrava e sair no horário que ele saía. E responder às ordens do dono da padaria, nesse exemplo que a gente adotou. Tá. Então, agora trazendo para o exemplo das empresas de elevador, né? Então, Um exemplo, tô ali, eu sou prestadora de serviço, não, eu sou prestadora não, sou CLT, contratada, e atendo uma carteira de cliente, faço a venda das peças e reparos, negocio o contrato, tem horário de entrada, tem horário de saída, recebo hora extra se eu estiver aqui numa assembleia à noite, quer dizer, estou ali naquela vida padrão. E eu quero mudar, quero ir para uma outra cidade, e eu tenho uma ideia de abrir caminhos para essa empresa em que eu trabalhava nessa outra cidade. E muda a minha relação de trabalho. Quero representar essa empresa, mas não como representante, como consultor, prestando uma consultoria de trazer clientes novos, de abrir esse campo para essa empresa. Teria a mesma relação dessa do padeiro que a gente falou, que resolveu abrir sua empresa artesanal ali e fornecer pães diferentes para aquela padaria. É isso, né? Sim, nós podemos aplicar a mesma lógica, né? Quando parte do consultor, quando parte do profissional, a iniciativa de abrir o próprio negócio, de empreender e, se possível, contar com o ex-empregador como um parceiro, um potencial cliente, essa relação ela é legal, ela é regular e perfeitamente possível. Né? Não configura risco nesse tipo de situação. Porque ah, o encerramento foi feito da forma correta, pelos motivos tá, corretos. legal. Ô, Júlio, agora também partindo de uma outra pergunta com esse foco, seguindo a mesma lógica, né? Então, vamos dizer que vai mudar um pouco aí nosso exemplo. Estou aqui em São Paulo, como CLT, trabalhando, e a empresa vai expandir, sei lá, para Pernambuco, tá? A empresa vai abrir um negócio novo lá, e me chama e me propõe, fala, olha, eu estou pensando em abrir um novo negócio lá, entendo que você tem interesse em Pernambuco, porque você tem família lá e tudo mais. Te interessa ir para lá, abrir novos negócios, mas como consultor PJ? E aí eu tenho a possibilidade de estudar esse assunto e tomar uma decisão. Isso é legal? Sim, é uma proposta legal. A ideia de formalizar uma nova relação desde que o empregado aceite, desde que, assim, se o empregado tem ao menos a opção de escolher modificar essa relação jurídica, ela não é uma relação jurídica irregular, né? Ou seja, o problema da prejudiciação é a imposição. Impõe que a pessoa tenha aquela pessoa jurídica para prestar os mesmos serviços que ela já fazia antes. Né? Agora, uma oportunidade profissional como essa da tua questão, ela não configura como irregular. A expansão da empresa, tendo aquele mesmo funcionário, uma outra figura, de repente, numa outra modalidade de trabalho, com novos horários, nova remuneração, desde que seja contratado, tenha expressa concordância, né, desse colaborador, isso é possível. Então, só para resgatando, ver se eu entendi. O que eu preciso tomar cuidado quando eu vou para PJ, prestar serviço para uma empresa? Eu preciso ficar atento se o contratante está exigindo que eu tenha horário de entrada e saída, que eu tenha um chefe que eu preciso reportar tudo que eu faço,
que eu tenha um lugar físico de trabalho, que eu preciso estar ali todos os dias, semanalmente, naquele mesmo lugar, né? Que eu não possa ter outros clientes na minha carteira. São esses sinais que eu preciso ficar atento. Se isso estiver acontecendo, tem alguma coisa estranha e eu preciso voltar lá e conversar, porque está fugindo um pouco do combinado, é isso? Exatamente. Se você perceber isso tudo, talvez a sua relação não seja de PJ, sim de um empregado que não recebe os mesmos direitos do contratado como prestador de serviço. Entendi. Perfeito. Ô, Júlio, acho que a gente seguiu todas as perguntas aqui que eu tinha feito. Achei bem legal quando você falou que CPJ não é de todo ruim, né? Existem vantagens em ser um prestador de serviço, né? Eu não era consultora, era de uma outra área, mas eu migrei faz 4 anos, né, de um contrato CLT, e hoje presto serviços aí e estou bem feliz. Às vezes a gente se pega um pouco porque é um outro, aí não é uma questão legal, mas é um outro ritmo, né? Você precisa aprender a fazer algumas coisas que antes você não fazia. Por exemplo, contabilidade da empresa é uma coisa que a gente tem que aprender, mesmo que você tenha um contador externo, você precisa aprender. Não tem muito Muito jeito, bom. né? É mundo muito novo, né? Mas é legal, assim, eu acho que tem vantagens, tem algumas vantagens que realmente vale a pena. Eu esqueci de alguma coisa, alguma dica, alguma coisa que você tem aí para o pessoal que está assistindo a gente? Bem, de uma forma geral, nós sempre aconselhamos que essas decisões elas sejam tomadas com calma, né? Se possível, leve para o seu advogado de confiança, tente entender todos os pontos. Quando eu falo entender, é olhar ponto a ponto, entender o que está sendo proposto, né, antes de aceitar. Legal, inclusive, fiz esse comentário, vocês têm publicado muita informação, né, orientações para as pessoas aí, para as empresas e tudo mais. Como que o pessoal pode ter mais informações sobre esse assunto? Sim, nós temos nosso site, K-Coachman, Consultoria Jurídica. Nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, também como K-Coachman, Consultoria Jurídica. E eu deixo meu e-mail, julio@kcoachman.com.br, para ajudar a esclarecer qualquer dúvida sobre esse tema. Legal, Júlio. Te agradeço muito pelo seu tempo aí, disposição de esclarecer. É um tema que tem muita dúvida, né? Eu acho que a gente pode até depois abrir um pouco mais esse assunto para outras dúvidas que forem surgindo. Então, se você que está assistindo a gente tem mais dúvidas, a gente não passou por todos os detalhes, pode passar para mim, que eu passo para o Júlio, e aí, na oportunidade, a gente abre aqui uma nova entrevista, um outro sobrelógio para fazer um episódio especial para vocês. Júlio, muito obrigada, valeu mesmo, e espero que o pessoal que está seguindo a gente tenha aí mais cuidado na hora de assinar tanto o contrato CLT quanto o PJ, para a gente deixar todo mundo feliz, as empresas, os clientes, os empregados, os contratados, todo mundo aí vivendo uma vida mais saudável, né? Eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom ter participado desse episódio e continuo à disposição. Obrigado realmente por poder participar disso. Beleza, obrigada, Júlio. Gente, então inscreva-se, aperte o sininho para receber notificação e até o próximo episódio.